eu não vou aguentar um ano inteiro do jeito que eu fiz ano passado. Então, ou eu mudo, ou é capaz de eu ter o conteúdo na cabeça e não ter cabeça para fazer a prova. Então, aí eu mudei tudo. Bem-vindos ao podcast dos Aprovados, onde a gente entrevista estudantes que alcançaram o sonho de passar na faculdade. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Catarina. Ela acabou de ser aprovada na medicina da Unicamp. E, Cata, conta um pouquinho mais aí para o pessoal que está te escutando, um pouquinho sobre você, da sua jornada. Então, meu nome é Catarina. Decidi que queria fazer medicina lá pelo 8º, 9º ano do fundamental. Não era uma certeza, mas aí eu já optei pelo ensino médio no Colégio Etapa, né? Tive a oportunidade de fazer ensino médio lá. Minha preparação já começou, então, desde o ensino fundamental, direcionada mesmo para o objetivo de uma faculdade de medicina pública. Aí, no 3º ano do médio, eu tive bons resultados, mas não foi suficiente para aprovação numa faculdade pública. Então, escolhi o cursinho do Poliedro, fiz um ano. Enfim, acabei conhecendo o Lucas justamente porque eu fiz o cursinho de uma forma mais independente, eu já tinha uma boa base no Etapa. Enfim, ele era convidado de um curso que eu assinava de método de estudo. E isso com certeza foi crucial, assim, eu acompanhava a autora desse curso desde o início da minha preparação. Esse ano deu certo. Então, fiz um ano de cursinho, consegui entrar em medicina na Unicamp. Enfim, tô muito feliz, né? Eu estudava na mesma mesa que eu tô falando isso agora, então nem caiu a ficha, acho ainda. Mas estou muito feliz com a conquista e feliz pela oportunidade também de contar como é que foi. Que legal, que legal. A Cata, enfim, a gente pode... Foi muito legal, porque eu fui tirar umas dúvidas suas, né? A gente se conheceu assim, né? A gente tava numa live de Q&A, né? De perguntas e respostas. E aí, você lembra qual foi a pergunta que você fez lá pra mim? Eu basicamente peguei tudo que eu tava fazendo, te falei, tá certo? Você... Enfim, você perguntou uns resultados, algumas coisas, e falou pra eu confiar no meu taco. E foi a única pessoa que falou 100% isso. Assim, várias pessoas entenderam a forma que eu tava estudando, viram que fazia algum sentido, mas a única pessoa que deu o aval completo foi você. E depois disso, inclusive, eu fiquei muito mais tranquila, assim, confiei mais mesmo e segui mais em paz com as escolhas que eu tava fazendo. Se eu não me engano, acho que era focar mais em estudar por prova antiga do que ver aula do cursinho e essas coisas, não Isso, era? esse era o dilema. Mas o estudo tão independente assim do cursinho era arriscado demais, né? Querendo ou não, pouca gente faz, principalmente no presencial, pouca gente faz. Então a gente vê todo dia, sei lá, 1000, no Poliedro são umas 1000 pessoas entrando na sala de aula, e aí você chega mais tarde, vai estudar pelo computador, então dá um friozinho na barriga assim, mas pelo menos pra mim deu certo, considero que deu certo. Agora eu lembro muito bem, eu lembro que foi assim, você tinha... Essa é uma indecisão que muita gente tem, e cara, isso é muito difícil falar, mas os cursinhos, eles são muito cruéis. Infelizmente, a grande maioria dos cursinhos não faz o que é melhor para os alunos. Eles fazem o que é melhor para eles, né? E ele tá interessado em ter você na sala de aula. Ele não tá. E assim, a gente sabe que tem um determinado momento da preparação, principalmente para você que já tinha muita bagagem, que o foco tem que ser fazer prova antiga. Tipo, mais do que qualquer coisa. Mais do que ficar indo ver assistir uma aula que você já sabe 80%, 90% do que aquela pessoa vai falar. Então você vai ficar 2 horas lá para, tipo, talvez ter 5 minutos de alguma coisa que ele vai falar diferente. E eu percebo que eu passei por isso também, mas eu tenho um pouco mais de maturidade, então era um pouco mais fácil eu tomar essa decisão. Mas eu vejo muita gente mais nova que, pô, você fala assim, cara, só eu vou fazer isso, tá todo mundo indo lá pro cursinho. Exatamente. E aí aquele medo, né, de ficar pra trás, de achar que tá fazendo errado, tudo. Não, era cruel mesmo, assim. Até que na orientação o Poliedro tem profissionais ali que você pode conversar, elas montam um quadro horário, uma rotina de estudos. E aí, a rotina que o Poliedro propunha eram 80 horas de estudo. Eu fiz uma continha de padaria e eu ia ter 6 horas por semana de tempo livre. Quando eu vi essa palestra, foi que eu decidi que não vou no esquema deles, porque pra mim isso não existe, entendeu? Muita gente segue, muita gente passa seguindo, mas pra mim não era uma possibilidade passar um ano inteiro com aquele nível de carga horária. E aí, na orientação, até que eu fui acolhida. Assim, ela falou pra eu ficar esperta, pra eu seguir monitorando se o conteúdo das aulas realmente eu já sabia ou se eu estava ignorando uma coisa que eu desconhecia, uma coisa que eu não dominava. Mas isso, essa orientadora. Agora, professores, outros coordenadores, era terror psicológico. Assim, eu lembro que na primeira aula, na primeira semana, eu decidi assistir todas as aulas antes de escolher quais, né? Então, eu falei, deixa eu sentir primeiro qual que é o esquema que eles propõem, depois eu vejo
que eu vou pegar pra mim e o que eu vou deixar passar. E eu com uma pilha, assim, de prova impressa desse tamanho em cima da mesa. E aí um professor falou assim, gente, não tem método perfeito para passar, cada aprovação se constrói de um jeito, cada um tem a sua trajetória, eu não posso vir aqui falar o que funciona, mas eu posso falar o que não funciona. Que é sair pegando um monte de prova antiga e resolvendo que nem um maluco. E eu assim, aí todo mundo que tava em volta começou a olhar, assim, eu com as provas tudo picotada, aberta em cima da mesa. Falei, bom, essa aula eu já não posso assistir, senão eu vou tomar um esculacho. Então tinha esse tipo de discurso, assim, né? Só que, e eles não estão errados. Uma pessoa que tem base zero e começava tudo por prova antiga, eu não acho que vai ter uma eficiência. Mas, assim, eles não podem... Eles estão dando aula para 4, 5 mil pessoas. Eles não podem falar uma coisa tão Genérico. concreta, assim, cravar tão forte. Não é verdade, sabe? A gente conhece trajetórias de pessoas que foram aprovadas assim. Então foi dificinho, assim. Tipo, exigiu uma coragem, um risco. Meu pai mesmo, ele ficava assim, ó. Tipo, menina, como assim você tá falando que você já sabe tudo que o professor tá dando na aula? E não é isso. Não é que a aula é inútil, não é que eu sei mais que o professor, mas é que tem um dado momento que se você conhece 70, 80% do conteúdo, às vezes vale mais a pena focar na prova, porque ali tem estratégia, ali tem interpretação, ali tem modelo de questão, coisa que extrapola a teoria mesmo, né? A teoria, tô longe de dominar, acho que muita gente que não passou deve saber muito mais que eu, mas eu soube focar na parte importante, sabe? Na hora certa. E também, claro, né? Eu tive uma base muito boa. Antes de fazer desse jeito muito independente, eu fiz do jeito tradicional. Não foi um milagre também, mas na minha trajetória foi assim, e graças a Deus eu segui seu conselho e a minha intuição, e deu certo. Que legal. Eu concordo com você. O professor tem uma certa razão, porque hoje em dia existem umas plataformas que preconizam que você tem que estudar só por exercício. Cara, mas o que adianta você pegar um exercício? Você não sabe nada do que você tá vendo, né? E aí eu vejo muita gente que não tem base nenhuma, e aí vai fazer provas, e aí tem índice de acertos baixíssimos, e fala, não sei como sair disso. Lógico, né? Se não teve base nenhuma, mas eu também, enfim, a sua jornada é muito legal até pro pessoal escutar que nem todo professor tá certo, né? Então, exato. E por melhores que. Acho que esse professor, se eu não me engano, era um dos melhores que tinha, assim. E sabe muito de vestibular, só que o problema é falar de uma forma tão extrema, entendeu? Sem espaço para exceções. Sim, sim. Não, e o pessoal da pedagogia do cursinho, eu estudei lá também, você sabe. Quem acompanha o canal sabe que cursinho que eu fiz, e assim, quando eu fui pro cursinho me matricular, eles falaram pra mim que eu não ia passar nas faculdades. Então, eles olharam pra mim e eles falaram, eu falei, eu não tinha a menor ideia que eu achei que ia passar na USP. Eu achei que eu queria na época Santa Casa ou Einstein, que eram particulares que eu falava assim, tá, pra quem tá 15 anos sem estudar, talvez seja razoável. E aí ela olhou e falou, não, acho que você não consegue, porque faltava só Que 6 meses, né? fácil. Enfim, mas vamos falar de você. Me conta um pouquinho mais como que era a sua rotina. Você foi se matricular no presencial, no cursinho presencial? Isso. Eu me matriculei no presencial. Então, a rotina você acha que eu conto desde o etapa ou conto a partir Desde a do etapa, eu acho poliedro? que é legal. Eu acho que é legal. Porque nem todo mundo conhece. O Porque Poliedro já é mais famoso a nível nacional, mas o colégio etapa, cursinho até é mais famosinho, mas o colégio acho que o pessoal não conhece. E eu também estudei lá, quando eu tinha sua idade, então eu acho legal contar da etapa também. então, porque se eu conto a partir do poliedro, parece milagre, entendeu? Porque minha rotina do cursinho, eu olhava para o que eu tava fazendo e falava, meu, como que eu tô com a cabeça, isso aqui vai dar certo? Porque realmente foi muito tranquila, foi muito leve, foi muito diferente. Mas no etapa, não. No etapa, assim, eu cheguei no primeiro ano sem base nenhuma, né? Porque, por incrível que pareça, pro etapa isso é estranho, porque a galera com 6 anos tá fazendo prova do ITA, parece, eles são super gênios, assim. E é isso, você entra numa escola que tem, aluno olímpico, aluno que tá indo para Harvard fazer debate, né? Então, no primeiro ano, assim, eu assustei e foquei muito no básico, assim, acho que eu nem tinha tanto a cabeça, tipo, eu não fazia simulado no primeiro ano, era pandemia. Foi um ano de estudo no sentido de estratégia zero, só que eu tava conhecendo ali o ambiente, foi muito útil para criar as primeiras bases, os professores da etapa são muito impecáveis, assim, eu tenho a plena consciência de que eu só passei por conta dos privilégios que eu tive, entendeu? Porque eu realmente acho que eu fiz o melhor colégio que eu podia fazer, depois eu fiz o melhor cursinho que eu podia fazer, eu fiz aula particular, então não sou um exemplo de pessoa que, assim, trabalhou e estudou, eu fiz do jeito, caminho mais curto, né?
Não, mas eu já entrevistei aqui pessoas que trabalharam e estudaram, mas assim, você pode ter certeza que teve muita gente que teve todas as oportunidades que você teve, botar pra estar na medicina da Unicamp e não. É É, tipo não, só não é nunca, outra que consegue. não é nunca tirando a conquista, enfim, é o que você falou, acho que até por isso que é importante contar como a gente fez, né? É isso, para as pessoas que têm as mesmas oportunidades usarem da melhor forma possível, né? Mas assim, então teve tudo isso, eu fiz o primeiro ano basicamente escola normal, sem pensar em vestibular. Seguia do jeito que os professores mandavam. Aí no segundo ano eu já comecei a perceber um pouco mais que eu precisava de um pouco mais de estratégia. Então, assim, eu entrei no Etapa Medicina, que é uma turma focada nisso, né? E aí a gente tinha aula de manhã e à tarde. E essas aulas à tarde, elas eram as aulas da segunda fase, assim, basicamente. Física, química e biologia, eu acho que tinha. E aí, no etapa, eu passava o segundo e o terceiro ano, a rotina do etapa é igual, né? Porque eu fiz etapa medicina os 2 anos. Então, era das 7h pouco da manhã até umas 4h pouco da tarde. Aulas sem parar, aulas muito boas. Gosto muito do método do etapa. Assim. Então, tinha todas as aulas de manhã, as aulas extras à tarde, seguia. Só que no segundo ano eu já me toquei que não dava para seguir os professores e achar que aquilo ia me levar para uma aprovação, entendeu? Porque eles querem que você faça a lição de casa e não é assim que funciona, né? A gente precisa escolher como usar o nosso tempo, porque eles tratam como se você conseguisse fazer tudo. Então, cada professor passa uma lista imensa de tarefas e você vai ter que escolher. Aí eu já comecei a me ligar um pouco, então eu parei de estudar para a prova, porque eu tinha prova todo dia na etapa. E querendo ou não, dá um desespero, você tem vontade de estudar, porque você acha que não vai passar. E eu falei, cara, se eu não passar na prova, é o de menos. O problema é não passar no vestibular. Então, assim, eu vou focar no vestibular. Então, eu peguei muita recuperação. Minhas notas eram péssimas. Tipo, tanto que quando eu fui só de ir pra segunda fase, eu lembro, no terceiro ano, a galera ficou bem surpresa, assim, porque eu não era tida como uma boa aluna, porque minhas notas não eram nada demais, assim. Eu tirava 7, 8, entendeu? E tem gente na etapa que gabarita as coisas. Então, mas era isso. Eu não ligava mais para as provas, não ligava mais tanto para a lição de casa. Comecei a fazer algumas provas antigas já no finalzinho do segundo ano e fazer exercícios mais focando no vestibular. Então, só os exercícios de vestibular que tinha na apostila, só os exercícios que eu via que caíam mesmo. Né? Comecei a fazer já algumas escolhas. Mas, lógico, você não tem ainda a independência de fazer o que você bem entende, porque você não pode repetir de ano, né? Inclusive, eu quase repeti de ano no terceiro ano, isso é engraçado, porque eu tava na segunda fase da Unicamp, eu tava na segunda fase da Unesp e eles estavam ameaçando me repetir de ano por causa de uma recuperação que eu perdi. Era bem contraditório. Eu falava, não, mas mesmo se eu passar, vocês vão me repetir? Eles, sim. É sério isso? Juro Caramba. por Deus, foi meio assustador. Foi um terrorismozinho, acho que não era tão verdade assim, mas rolou. Aí já no terceiro ano foi mais extremo. Então, eu continuei seguindo todas as aulas, não tinha essa de faltar, essa aula aqui não importa, não tinha nem opção de escolher aula, porque você tem que seguir o currículo, você tem que mandar atestado médico mesmo para faltar. Então, eu via todas as aulas e não me arrependo. No terceiro ano, é genial para mim que eles fazem. Você já viu a matéria 2 vezes, quando você começa, no primeiro dia de aula do terceiro ano, você já viu a matéria inteira 2 vezes. E aí, eles te dão a matéria inteira em 6 meses, teórica, e no segundo semestre você faz só exercício da matéria inteira, com todos os professores. E resolução de exercício em aula completíssima, assim, destrinchando cada alternativa. Então, assim, foi essencial. As aulas eu seguia religiosamente, porque o sistema era muito bom. Que legal. Deixa eu só entender então, peraí. Deixa eu só te interromper rapidinho, o pessoal entender Imagina, pelo amor também. de Deus. Eu Na minha falo, época era um pouquinho diferente. se deixar eu saio falando. Não, ótimo, assim, é ótimo. Mas acho que é um pouquinho diferente da minha época. Então você meio que tem o conteúdo do ensino médio inteiro no primeiro e segundo ano. Aí o primeiro Isso, semestre do terceiro ano é revisão desses 2 anos, e aí o segundo semestre é só exercício. exatamente. Só que, se eu Ah, não me engano, é mais uma vez ainda. Então, acho que em 1 ano e meio, ou seja, primeiro ano até a segunda metade do segundo, não, até a metade do segundo ano, a gente viu o conteúdo inteiro. Aí a segunda metade do segundo ano, a gente vê o conteúdo inteiro de novo, só que de uma forma mais superficial, porque é focada no Enem. Tinha esse papo. Então, assim, agora é revisão Enem, no segundo ano. E entendi. aí, na primeira metade do terceiro ano, era uma revisão que eles Geral. chamavam de FUVEST, porque Uhum. era a revisão da teoria inteira, mas de uma forma mais pegadinha do que foi a do Enem. E aí a gente via a matéria inteira. E na segunda metade do terceiro, revisão final, exercícios. E Caramba, aí, ou seja, agora. você faz o ensino médio e você vê a matéria 4 vezes.
Então é bizarro, assim, é bizarro. Eu só tenho a agradecer quem inventou ali a espiral crescente da etapa. Eu sou totalmente fã. Foi muito bom. Então, as aulas eu seguia religiosamente, assim, basicamente eu não tinha nenhuma rebeldia nesse sentido. O que eu fazia era continuar não estudando para as provas no terceiro ano de um jeito meio extremo mesmo, tanto que eu peguei muita recuperação. Algumas aulas, tipo inglês. Agora tinha novo ensino médio, então tinha itinerários formativos, umas coisas assim. Aí essas eu realmente não fazia outras coisas, mas minha turma inteira fazia outras coisas, né? Porque era uma turma inteira já focada no vestibular. E aí, a primeira metade do terceiro ano, assim, a rotina na etapa era avassaladora. No segundo já era, no terceiro era coisa de 13, 14 horas de estudo mesmo. E no final de semana tinha simulado quase todos, e quando não tinha, eu fazia prova antiga. Então, na primeira metade do terceiro ano, eu cansei muito, assim, eu fazia 2 provas antigas por final de semana, ou um simulado de uma prova antiga. Ao mesmo tempo foi muito importante, foi muito desgastante. Então, em maio, eu já não conseguia estudar. Eu lembro que maio inteiro estudando muito mal. Eu fazia só a parte da etapa, não fazia mais nenhuma prova antiga, estava exausta. E aí, nas férias, eu pensando em desistir mesmo. Aí a gente tinha monitores, né, que faziam tipo o que o Lucas fez comigo na live. E aí o monitor, eu achando que o monitor ia me apoiar, assim, é isso mesmo, não precisa. E ele falou, não, pode voltar, tá doida? Vai estudar assim. E aí, aí eu voltei na segunda metade. Foi muito motivante, porque... Perdão. Isso, desculpa, monitores lá da plataforma da Suzane, do Sniper. Não. O Etapa mesmo fornecia. Eles pegavam os aprovados da turma medicina anterior e esses E eram aprovados... monitores lá no Etapa. Isso, exato. Que Era legal. online. Era bem legal, era bem legal. Nossa, me ajudou, assim, inúmeras vezes também. E aí, na segunda metade do terceiro ano, então, eu estudava bastante também, isso de 13, 14 horas por dia. E aí, diminuí um pouco o ritmo de provas antigas e tal, que tava frenético, assim, mas segui com os simulados. E acho que ainda também comecei a introduzir talvez um pouco de segunda fase, não tenho certeza. E aí foi muito legal. No final do segundo ano do médio, eu fiquei entre os 50 melhores treineiros de biológicas da FUVEST. E aí fiquei muito feliz, fiquei muito empolgada. Foi uma super confirmação, porque eu era meio tida como, como uma aluna mesmo. Então foi legal ver que pro que eu queria estava dando certo. E aí no final do terceiro ano eu fui para a segunda fase da Unicamp e fui para a segunda fase da Unesp. E não entrei em nenhuma das duas. Eu entrei no Einstein, no final do terceiro ano, e fui fazer um ano de cursinho para tentar uma pública e deu certo. Graças a Deus, fiquei muito feliz. Que demais, parabéns, parabéns aí pela Muito aprovação. obrigada. E me conta, como é que. Você falou que você estudava 13 a 14 horas por dia. É Isso. isso? Entendi Na bem? época da etapa era esse ritmo, Sim. exatamente. Entendi. E aí, pro poliedro, aí você já fez. Você estudava menos. Muito menos. Assim, quando eu entrei no poliedro, eu sabia que ia ser um ano de cursinho só. Porque se eu não conseguisse entrar, eu ia fazer particular e eu imaginava que eu ia passar na particular por ter passado no Einstein e ficado Uhum. perto das outras. Então, isso também, na questão de saúde mental, o alívio da pressão foi muito grande, né? E acho que também acabou contribuindo muito. Então, eu falei: olha, vou fazer um ano de cursinho, vou dar o meu máximo, mas eu sei que o meu cansaço me prejudicou muito no ano anterior. Então, assim, eu fui para a segunda fase da Unicamp, que eu não imaginava, assim, de forma alguma que eu ia para a segunda fase de nada. Então, ter ido para a segunda fase da Unicamp e da Unesp me deixou maluca, assim. Eu fiquei muito animada, só que, assim, o gás durou 3 dias. Eu não consegui estudar, eu tava completamente morta, eu não conseguia focar em nada. Eu acho que fiz 3 anos de prova da Unicamp, sendo que eu tive, sei lá, 2 semanas para estudar, sabe? Então, assim, eu realmente estava muito cansada e o meu máximo foi muito pouco, assim, naquele momento. Eu deixei a segunda fase muito pra véspera, né? Como eu não imaginava que ia passar. Então, eu sabia que estar cansada me prejudicou. Então, eu falei, cara, eu não vou aguentar um ano inteiro do jeito que eu fiz ano passado. Então, ou eu mudo, ou é capaz de eu ter o conteúdo na cabeça e não ter cabeça pra fazer a prova. Então, aí eu mudei tudo, assim. Enfim, teve um período de adaptação, uns 2 meses, até eu realmente definir como eu ia estudar exatamente, porque eu estava conhecendo a estrutura do poliedro e tal. Mas o que ficou, assim, uma grande média da minha rotina cara, talvez estudar das 8 às 5, às vezes das 9 às 4. Então, a gente tá falando de que 9, 10 horas, 8 horas. E, assim, uma rotina muito flexível. Então, fui pra festa, na véspera do simulado, tô cansada, não fiz o simulado. Nossa, hoje eu tô muito cansada, não consigo fazer prova antiga. Vou assistir aula gravada ao invés de fazer prova antiga.
Nossa, hoje eu vou almoçar com a minha mãe, sabe? Hoje eu acordei tarde, eu vou mais tarde pro cursinho e vou estudar até mais tarde. Então, foi uma rotina muito independente, muito diferente. Eu fazia esporte quase todo dia. Na etapa eu não conseguia subir uma escada que eu quase infartava. Então, assim, mudou muito. Eu lembro que eu tinha futevôlei 5 horas da tarde, 3 dias na semana. Então, e depois disso eu não estudava mais. Então foi muito diferente mesmo a minha rotina e muito mais leve. Tanto que eu cheguei na reta final. Esse ano foi drástico, assim, né? Como as provas em setembro e foram até 20 de dezembro. Então, a galera não aguentava mais, assim. O ritmo de provas foi absurdo. Tinha prova, se eu não me engano, já 3 finais de semana semanas livres no total. Contando desse final de setembro até o final de dezembro. E eu tava bem. Óbvio que eu tava cansada, não aguentava mais fazer prova, mas assim, pela rotina ser difícil, mas não porque, ai meu Deus, não sobrou nada de mim. Então, eu consegui entregar muito mais de mim nas provas. Eu entrava nas provas animada, eu entrava nas provas confiante, feliz que eu ia mostrar o que eu tinha estudado e não me arrastando, pedindo pelo amor de Deus. Acho que essa diferença assim foi muito importante. Eu sei que é muito raro, né? Foi realmente uma oportunidade que eu tive de poder estudar desse jeito. Mas eu vejo que muitas pessoas passam do ponto para seguir o modelo do cursinho. Eu acho que isso que é difícil, assim, porque se é o primeiro ano de cursinho, eu entendo, se você não tem base, eu entendo, mas assim, tem muita gente que tá lá há muito tempo e que acho que não confia mesmo no que já aprendeu, sabe? Nas aulas que já viu, no conteúdo que já fixou. Pra mim, acho que a maior vantagem do modelo de prova antiga é essa parte de saúde mental mesmo, porque você não tem aquele desespero de ver a aula e falar, meu Deus, eu não sei nada que ele tá falando, se isso aí cair eu vou errar. Sabe? Não, você faz a prova e você vê que, tipo, às vezes nem aquela matéria que você tem mais medo, às vezes nem é a que você mais erra, às vezes você tem Uhum. problema de interpretação de texto, sabe? Então, é muito leve, diminui muito as horas, porque é muito eficiente. Em 5 horas você fez 90 questões, você passou por todas as matérias, você vai corrigir, você sabe exatamente seu ponto fraco, da forma que cai na prova, no ritmo da prova, com as distrações da prova. Foi muito legal, assim. Eu acho que eu falava pra minha mãe, nossa, se eu não passar, não sei o que eu vou fazer, porque eu não sei mais como eu posso estudar. Fiz todas as provas antigas que tem, vou ter que caçar simulado, não sei se eu volto a assistir aula, eu tava perdidona, assim. Graças a Deus deu certo. Eu acho que acho que nem todo mundo chega num primeiro ano de cursinho com a base que você tem. Mas isso que você falou, não adianta nada. Eu gostei da expressão, não adianta nada ter o conteúdo na cabeça, mas não ter cabeça para fazer a prova. E Sim, aí, e é muito verdade. Eu defendo uma tese que, assim, mesmo para quem não tem a base, tipo, tão boa, dá para num cursinho você planejar 10 maior no começo, mas pegar aquele último 6 anos de curso de vestibular, você tem que tirar o pé do acelerador. Porque sim, senão você total, chega na prova cansado e você vai errar a questão que você não deveria errar. Aí total. é verdade, essa parte de saúde mental é muito, muito importante pro final. E acho que você fez certinho, assim. É que você já tinha é que assim, nem todo mundo tem a base mais perfeita, mas assim, tem gente que também tá no terceiro ano do cursinho e tá lá com o pé no acelerador, né? E acho que. Então, não, eu não sei nem, tipo, é um nível de disciplina, assim, pra você conseguir realmente seguir o que eles propõem, porque é engraçado você falando isso, de tirar o pé do acelerador na véspera, porque tinha professor, não todos, mas tinha professor que pregava o contrário. Então, assim, a hora que chegou, segunda fase Não, ainda, que tipo. revisão, aulão, não sei o quê. É, exatamente. Quando chegou a segunda fase, eu lembro que assim, eles divergiam. Isso era o mais doido. Eu assistindo aula gravada, eu ia de um professor falando, tipo, agora é hora de descansar, porque nananã, porque um cara com menos conteúdo que você, com uma cabeça melhor, te atropela. Eu lembro que na época eu anotei isso, assim. Aí eu cortei na aula seguinte. Gente, é o seguinte, tudo que vocês descansaram até agora, vocês não vão descansar mais. Porque agora cada segundo conta. Porque agora é por um milésimo. Porque agora. E justamente por ser por um milésimo, ainda mais na. Eu acho que talvez há 5 anos a conversa fosse diferente. Mas do jeito que o vestibular tá hoje em dia, ainda mais o que eu passei, que eu tenho mais propriedade para falar que é a Unicamp. Gente, você vai fazer a prova da Unicamp, as alternativas são quase todas as questões são espelhadas. Então são a e a C se parecem muito e a B e a D se parecem muito, né? Então, assim, segundo que você se distrair, você erra a questão por uma besteira. Então, assim, se você não tiver muito descansado, para mim é impossível, assim, você conseguir passar no vestibular cansado. Acho que 50% do resultado não o que você aprendeu, é realmente o que você tem para mostrar no dia, principalmente agora, né? E também na Unicamp, no Enem, tá? Óbvio, tem vestibulares de um nível mais
conteudista, de questões mais... A própria FUVEST, que acho que tem exigências diferentes. Mas, assim, eu acho que foi muito... Nem falo de saúde mental, porque vamos ser felizes, nos cuidar, porque é muito difícil você, enfim, tá querendo entrar na faculdade que você sonha. Tem gente que, tipo, no seu caso, por exemplo, você falava que você tinha uma urgência, que você, tipo, faria particular porque você tinha uma urgência. Então, ninguém tá relaxado, é impossível estar relaxado. Eu tava muito tensa emocionalmente, mas eu falo cuidar da saúde mental no sentido estratégia de prova mesmo, de pensar que não vai valer nada, seu estudo não vai valer nada se você fizer todas as provas chorando, ou muito ansioso, ou muito exausto. Até você fala do Enem, né? Que a sua diferença do Enem dia 1 pro dia 2 foi discrepante, porque pelo nível É, de cansaço mesmo, né? sim. Eu fiz errado, né? No começo eu fiz errado. Eu aprendi com erro rápido, né? E deu pra consertar. Sim, deu tempo, ou se deu. Não, acho que isso que você falou faz muito sentido. E eu tenho uma coisa que eu falo que tem que tomar muito cuidado com o que o professor fala. Professor, ele pode ser o melhor cara de física, ele com certeza é brilhante para ensinar física, matemática, tudo, mas ele não sabe o que é passar no vestibular concorrido. A maioria deles não presta vestibular há 30 anos, 20 anos, sei lá quantos anos, mas eles não Sim, sabem qual que é a nossa realidade. São, assim, sim. raríssimos professores que vão lá e prestam vestibular no final do ano. E mesmo dos que fazem, do tipo assim, ele vai só pra, tipo, fazer a parte dele, ou A ele vai matéria para treinar dele, alguma coisa específica, sim. mas ele não vai do tipo, nossa, eu preciso ter um desempenho fenomenal, tudo. Então eles. Por isso até que eu gostava de escutar mais gente no YouTube que era ex-estudante, né? Que passou em faculdade tudo do que professor, propriamente dito, para essa parte de meio que estratégia de prova. Então, exato. Não, tem que ter. Nos dois lugares que eu estudei, professor, Deus no céu, professor na terra, assim, eles são realmente muito bons. Mas para essa parte, primeiro que não tem fórmula mágica. Então, um professor que entra numa sala com 180 alunos e apresenta uma fórmula para você passar, já está cometendo um erro muito grande, assim. Mas isso eu não vi tanto. Agora, realmente não dá para confiar de olhos fechados, porque é isso, não é simples, não é absoluto da forma que alguns falam. Então, se fosse simples, todo mundo passava, o cursinho não estava abarrotado de gente. Eu acho que tem que tomar esse cuidado mesmo, e é o que você falou. É muito diferente você dominar uma matéria específica e dominar a estratégia de prova. Acho que é até difícil dominar a estratégia de prova, né? Porque é isso, eu passei desse jeito, mas eu passei na Unicamp, eu não passei na USP, eu não passei na Unifesp. Outras pessoas que tiveram aprovações diferentes, que tiveram trajetórias diferentes, fizeram de outras formas. Acho que é muito questão de você perceber como você acredita, como você se adapta e também, lógico, medir resultado, né? Porque não adianta acreditar, se adaptar e não evoluir nas provas antigas, nos simulados, enfim. Mas acho que é delicado mesmo e essa questão de queimar a largada é o que mais acontece, assim. É o que você mais vê. Quando eu fazia aula presencial, que eu via os comentários que as pessoas faziam na aula, que eu via as dúvidas que elas tiravam, tinha vezes que assim, eu não entendia nem a dúvida que a pessoa tirou. Então, assim, você vê que a pessoa domina muito o conteúdo, ela sabe muito o que ela tá falando e ainda assim não consegue. Não é por falta de conhecimento, sabe? Então, isso é muito difícil mesmo, porque uma pessoa que tem esse nível de dedicação, que chegou nesse nível de domínio da matéria, ela deveria conseguir, sabe? Então, é legal que tenham essas diferentes abordagens, né? Sim, mas é cada vez mais, acho que realmente que você falou alguns anos atrás, acho que você falou 5, eu acho que é mais tempo atrás, mas era uma questão de quem faz, na época dos nossos pais, assim, a gente pensa, quem fazia mais ganhava a competição, entre aspas. Hoje em dia não é quem faz mais, né? É quem faz de forma mais inteligente, né? Porque todo mundo tem Sim. acesso à informação, todo mundo tem, né? Então, tá ficando cada vez mais né? Nesses ajustes, né? Cata, vem cá, você tinha alguma técnica ou método, enfim, de estudo, de aprendizado que você aplicou ao longo desse ano? Flashcards, por exemplo, algum cronograma, alguma ferramenta? Olha, eu acho que esse é o meu ponto menos definido. Então, tinha muitas mudanças, assim, de caminho. Mas, assim, a minha técnica, o meu método era acorda, faz uma prova inteira. Enquanto eu consegui, no final do ano eu não conseguia mais. Foi bom, porque, enfim, cheguei no vestibular mais relaxada do que se eu estivesse fazendo prova antiga a semana inteira. Porque eu fazia de segunda a sexta, todos os dias. Não estudava sábado, só quando eu tinha simulado,
foi todos os sábados, e não estudava domingo. Mas eu fazia a prova antiga de manhã, aí, enfim, almoçava, corrigia a prova. Os exercícios que eu errava, eu separava e começava a ver o porquê eu errei. Então, assim, erro por distração, erro por tempo. A Suzane mostrava, né, o diagnóstico, tipo de erro, acho que isso é bem importante. Então eu separava muito bem, assim, o que eu errei por conteúdo e o que eu errei por outros problemas. No começo eu tinha muito problema de falta de atenção. No terceiro ano, eu errei muito por causa disso. Muito, muito, muito. Já nesse ano eu não lembro de um erro por falta de atenção. Isso eu consegui melhorar muito e foi com prova antiga. Então essa já é a primeira técnica. Então, para erro de atenção, eu acho que é a forma mais eficiente. Assim. Aí, na hora de corrigir as questões, é que entrava mais Calma, a parte... Como que você fazia para não ter erro de atenção? Prova antiga. Foi a única forma que eu achei de solucionar. Assim. Ah, tá. Prova antiga, treinar a leitura. Eu lembro que a minha leitura melhorou muito do terceiro ano pro primeiro de cursinho. Assim, eu lia livro e eu não... Sabe quando você começa a passar automático, assim, páginas e mais páginas, mais páginas? Isso parou de acontecer comigo. E a mesma coisa acontecia nas questões, assim, de eu ler a questão inteira em automático e voltar do começo pra fazer as palavras fazerem sentido na minha cabeça. E acho que é questão de cansaço também, né? Então acaba se misturando. Mas, assim, de técnica de estudo mesmo era pegar as questões que eu errei, separar as que não eram por conteúdo, entender o que foi e tentar melhorar, que foi mais essa questão da atenção. E aí, as que eram por conteúdo, eu usava muito o plantão de dúvidas. A maioria das vezes eu tentava aprender sozinha a questão, vou voltar no material, ou às vezes entendia só de reler, entendia o erro que eu fiz, olhava um gabarito comentado e tal. Mas, assim, 70% das questões eu queria passar no cursinho porque sobrou uma duvidinha, sobrou uma questãozinha, mas será que é só isso? Ou tipo, tá, entendi perfeitamente por que a alternativa A tá correta, mas não entendi por que a que eu marquei tá errada. Então essas coisas eu não deixava passar. Eu acho que isso fez bastante diferença. Eu tinha uma... Legal. Você não estudava só a alternativa certa, você tinha que entender muito bem por que todas as erradas estavam erradas. Nem todas, assim, que algumas, tipo, você já bate rápido Não, e fala. sim. Eu não era. Não, é porque tem gente que realmente olha, tipo, quer entender quais partes do que tá escrito tá certo e quais partes tá errado. Né? Eu acho que eu não era tão meticulosa assim. Mas assim, a que eu marquei, eu queria entender a fundo o que eu tinha pensado e como é que eu ia pensar certo. Então, de química, física e matemática, matemática eu fazia aula particular, na verdade, eu não usava o plantão de dúvidas, mas era quase a mesma coisa, eu só levava as questões que eu errei e tentava refazer. Então, isso é muito legal também. Pra quem tem plantão de dúvidas, eu pegava a questão e não chegava tipo, ai, minha dúvida é essa. Eu falava, óbvio, se for uma questão teórica, meio que sim. Mas se era questão com conta, né, com cálculo, eu chegava pro plantonista e falava, posso resolver na sua frente? Então, aí eu resolvi a questão inteira na frente dele, até ele perceber o que eu fiz de errado. E aí isso é muito legal, porque é muito diferente de você chegar e falar, tá, assim que faz. Isso pra mim nunca funcionou. Então eu queria fazer na frente dele, queria ver se do meu jeito como eu poderia ter feito certo. E às vezes ele falava, meu, seu jeito é uma bosta, muda. Mas assim, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes dava pra manter da forma que eu fazia. Isso é muito legal, assim. É por isso eu acho também que o gabarito comentado não me deixava satisfeito. Porque muitas vezes era assim, resolvi de um jeito A, por exemplo, por estequiometria, uma questão de química, e o gabarito faz por regra de 3, tudo separadinho, assim. Aí eu li o gabarito e não entendia nada. Eu falava, meu, ele tá fazendo do zero de uma forma totalmente diferente. Então, eu queria saber onde eu errei na minha forma, né? Acho que isso também fez muita diferença, porque no finalzinho, assim, eu não errava mais. Era essa sensação que eu tinha. Exatas, eu não errava mais. O que eu errei no vestibular foi ou algum erro de conta, ou foi falta de tempo e eu chutei, mas questões que eu fiz mesmo e errei foi só por falta de conteúdo humanas, biológicas. Questões de exatos foi raro eu errar, assim, por não saber fazer, porque eu, mano, massacrava o plantão de dúvidas, era imenso, assim, eu passava muito tempo lá, eu ia 500 vezes, eu tinha um caderninho, assim, estufado, no final deu 4 cadernos, assim, com tudo colado, os erros, e acho que aí esse é o segundo ponto. Então, assim, corrigir a questão. Quando era erro prático, essa era a estratégia. Quando era erro teórico, fazia flashcard, revia a aula, fazia um esquema. Mas tomava muito cuidado com o esquema, porque é muito gostosinho de fazer. É fácil você se deixar levar pelo prazer de desenhar e tal. Eu acabava caindo um pouco nessa armadilha. Então, tentava evitar. Mas às vezes eu acabava fazendo. Questões muito... Por exemplo, um que eu tinha uns 5 esquemas iguais era de sistema... Porque
Você tem que lembrar de pH, hormônio, função do órgão, nome de estrutura, tudo junto, o que cada uma digere, o que cada uma absorve. Isso eu acabei fazendo mais esquemas, assim, biologia, principalmente. Esquema você fala tipo um mapa mental, assim. É que eu dei tudo pra reciclagem, mas assim, eram mapas mentais, ou desenho, o sistema de história fazia o desenhinho e puxava as setas com o que tinha que fazer, tinha color code, né? Mas o que no final, isso servia pra mim, pra eu entender. Então assim, Lanínia e El Niño, que é uma coisa que ia cair, assim, né? Era o assunto do ano por causa do Rio Grande do Sul e tal. Eu achava muito difícil de entender, então é outra coisa que eu fiz 1000 esquemas, revi teoria, mas assim, videozinho no YouTube, trecho de aula, era mais nisso. Pra eu me matar na teoria, tinha que ser alguma coisa com muitos elementos. Não necessariamente complexa, mas com muitos elementos pra assimilar. O resto não. O resto acabava sendo mais ou por flashcard ou tira a dúvida pontual, anota no flashcard a resposta certa e torce pra lembrar se cair de novo. Mas os erros eram minha fonte, meu caminho. Assim. Eu até falei isso pra um amigo meu esses dias. Pra mim, faz mais sentido, lógico, tendo base, né? Não tendo base, totalmente diferente. Mas errar pra aprender do que aprender pra acertar, entendeu? Então eu preferia ir pra prova, errar tudo, aprender tudo, do que tentar já chegar na prova pronta, entendeu? Então acho que isso me ajudou, porque aí esses erros é muito simples, assim, eu tinha um caderno visual na minha frente com tudo que eu não sabia. Isso é muito mais confortável do que achar que você tem que saber tudo, entendeu? Então E isso me você, ajudou muito. e você tinha esse caderno de erros, então? Tinha. Eu me arrependo, acho que eu faria digitalmente se eu pudesse hoje, porque no final eu tive que ficar convertendo pro digital, deu um trabalho, mas assim, ter os erros separados da forma que for, numa pasta, num caderno, num Word, eu acho que ajuda muito, porque eu refiz os erros, assim, até cansar. E, assim, alguns você decora o exercício e não faz mais sentido, mas outros, assim, eu lembro que me ajudava muito, porque chegava assim, semana da FUVEST, só o que eu tinha pra fazer era refazer erro. Então eu pensava assim, de todas as FUVEST que eu já fiz, que eram as 12 últimas, o que caiu, eu errei foi isso aqui. Se eu não errar nada, se eu não repetir nenhum erro desse, a chance de dar errado é muito pequena. Assim, deu errado, porque eu não fui pra segunda fase, mas fui por um pontinho. Num geral, funcionou. Não, a sua preparação foi totalmente correta. Pelo que você tem falado, é que tem um certo nível, acho que é até bom as pessoas entenderem, de aleatoriedade, tipo no vestibular. Você, se você pegar as últimas 12 provas da FUVEST, tem prova provavelmente que você teria passado para a segunda fase. E tem prova Sim, que talvez você várias. foi super mal. E o Sim, vestibular é assim também no dia. E aí pode ser que você exato. esteja no dia que você vai super bem, no dia que você vai super mal, e a gente tem que ser. A gente tem que aceitar que, infelizmente, essa é a realidade, né? Para que pelo menos dê certo, né? Um dia seja bom. Não, exatamente. Acho que mesmo para quem, por exemplo, muita gente está no cursinho e só quer USP, ou só quer top 3 ou só quer top 5. E eu acho que mesmo assim, presta pelo menos umas 2, 3 provas a mais. Tipo, presta particular, mesmo que você não vai fazer particular, sabe? Porque mesmo que você saiba que você tá prestando pra nada, porque você não quer, primeiro você pode mudar de ideia, principalmente no caso das públicas, e segundo que tira muito peso. Tira muito peso, assim, faz muita diferença, porque você vai estar fazendo a FUVEST, por exemplo, que é o grande sonho da maioria, é a sua 10ª prova, entendeu? Não é a primeira. Então isso alivia muito a pressão. E você aprende nas provas, né? O que você falou, você mudou no meio das provas. Então, eu passei por isso também. Eu tava fazendo as provas de um jeito totalmente obsessivo, assim, de um nível perigoso, nível clínico. Porque eu ficava, relendo a questão 500 vezes no meio da prova. Eu voltava para ver se eu tinha marcado certo no gabaritinho. Então, tanto que a maioria das provas a FUVEST fiquei por um ponto, a Unicamp eu passei com, acho que 2 acima do corte, a FUVEST com 2 acima do corte. Mas todas essas eu chutei questão no final. Eu não fiz a prova com um tempo bom. E aí eu lembro que eu fui fazer a particular do ABC e eu já tinha passado no Santa Casa, assim. Eu tinha classificação que eu sabia que eu ia passar no Santa Casa. E eu fui pra ABC, assim, tranquila. Tipo, a Santa Casa tá garantida, né? E aí eu falei assim, quer saber? Não vou mais ficar revisando que nem uma louca. Eu vou testar, vou usar essa prova aqui pra testar e vou fazer que nem uma doida. Assim, não que nem uma doida, mas não vou reler nada. Assim, vou fazer quando eu achar que eu sei a resposta certa, vou marcar a resposta certa e pronto, não vou ficar relendo. E ok, fiz a prova, eu fiz 47 questões, sei lá, em 1 hora. Foi uma coisa bizarra, assim, nunca tinha acontecido. E ainda assim eu usei a prova inteira, porque eu tinha feito a redação em 1 hora, essas 47 em 1 hora, ainda faltava umas 33. E aí eu usei o tempo todo, porque tava bem difícil. A prova da ABC de exatas eu achei uma morte, assim. E aí, acabou a prova, eu lembro que eu saí super culpada. Eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu não dei meu máximo.
eu não reli as questões, eu não dei meu máximo, porque teve uma questão no final que eu nem sabia direito, eu meio que chutei, eu tinha tempo de reler, nananã. Fiquei super culpada. Quando saiu o resultado da ABC, eu passei em 7º lugar. Então, assim, se eu soubesse antes, talvez eu teria tido um desempenho melhor. O medo, assim, de deixar passar uma besteira, de errar por atenção, que era uma coisa que aconteceu muito antes, acabou me fazendo Atrapalha. tão um excesso de meticulosidade absurdo, assim, não precisava, entendeu? Sim. Eu gosto muito dessa ideia de prestar múltiplas provas, justamente para. E preferencialmente que a sua prova mais importante não seja a primeira. Que eu lembro Não, também, a pelo minha amor de primeira foi Deus. Santa Casa e eu fiz, assim, muita coisa errada, assim, sabe? Tipo, Sim, enfim, teve uma das provas que eles têm as duas fases, né? A primeira e a segunda fase de seguidas, né? Aí eu lembro que, nossa, eu parei de olhar o relógio na segundo dia. E aí, a hora que eu fui ver, tava tipo, nossa, sabe? Porque eu não sou rápido pra fazer prova. E aí, eu olhei e falei, nossa, enfim, passei no Santa não, é Casa, mas, tipo desesperador. assim, foi uma das piores posições que eu tive, colocações mas, pô, ótimo, porque foi um aprendizado para ter coisa. Se você deixar isso sei lá, você vai fazer só o Enem, né? Tem muita gente que faz só o Enem. Aí você vai fazer só uma Sim. prova, às vezes você faz esse erro que por algum motivo naquele dia você não treinou aquilo e aí. Não, exatamente. Assim, as inscrições são pagas, né? Então também não dá pra. A minha professora falava simulado caro. Então, assim, eu vou fazer a Jundiaí, por exemplo, costuma ser a primeira, né? A particular de Jundiaí, pra treinar. É R$ 300 a inscrição da prova. Sim. Então, assim, Isso é lógico pesado. que. Lógico que não dá pra fazer 500, mas assim, as públicas geralmente são um pouco mais baratas. Vale a pena, porque é isso, assim, a diferença é exorbitante, né? Tipo, mesmo de acertos, assim, da Santa Casa, que eu fiz daquele jeito meticuloso, eu acho que eu chutei no primeiro dia, que geralmente o problema de tempo da Santa Casa é o segundo dia. Eu acho que eu chutei 7 ou 9 questões, assim, no primeiro dia por falta de tempo. E acho que acertei 67, alguma coisa assim, de 80. Na Jundiaí eu acertei. Não, na Jundiaí não. Na ABC eu acertei 70 e lá, assim, 74 de 80. Assim, cometi erros nas provas por excesso de medo e tal. E por isso que é importante mesmo quem pode prestar várias. Porque você não sabe qual vai ser seu dia bom. Tipo, eu não sabia que a Unicamp ia ser meu dia bom. Sim. Então foi muito bom E tem uma ter coisa dado que esse eu passinho. acho que no futebol o pessoal brinca que é jogo, treino é treino. Eu Sim, sinto que tem um negócio que, assim, óbvio, é muito bom fazer prova antiga, vou dar toda aquela história de, você tem que simular condições reais, que você, tipo, vai ter um relógio ali, você não vai pausar, e que, né, tem tudo isso. Não é igual no dia, não é igual a que você faz na não casa é. com o dia a dia, que você tem, tipo, tem várias condições, sabe, que você, sei lá, as provas são meio cedo, aí você tem que almoçar muito cedo, você tem que almoçar, tipo, geralmente 11 horas da Sim. manhã. Então, muda umas coisas, assim, que eu acho que, Não, muda tudo. E nem é só o nervoso, muda a estratégia, um pouquinho muda. Não tem, por isso que é bom você treinar muito a sua estratégia, porque no dia você quer fazer tudo diferente. É bom você já ter bem consolidado, porque é isso, tipo, nunca que eu fiz uma prova antiga relendo as questões, eu marcava qualquer coisa, não valia nada mesmo. Até queria errar, porque se errar, aprende, então assim, era outro nível de. Sei lá, fiz uma conta. Deu a conta errada, C. Não ia fazer, sabe? Então, isso faz muita diferença e é bom você. Acho que talvez se eu tivesse tido essa sacada, assim, mas o que eu vou fazer no dia? Porque no dia eu não vou não ligar, né? Que eu não consegui pensar a resposta certa. Acabou que desequilibrou, assim, deu certo. Porque é isso, eu fiz de uma forma tão meticulosa e eu tinha tanto treino que as questões que eu fiz eu acertei, basicamente, porque eu chutei bastante. No geral, eu chutei bastante na primeira fase. Mas podia não ter acontecido, né? Então, assim, se eu não tivesse muito segura da parte que eu fiz, pô, chutar, acho que Fulvestre eu chutei 5, acertar 78 chutando 5 é cagada, entendeu? Você tem que estar. Não é o ideal. Então, seria ideal ter pensado nisso antes. Assim. Isso foi uma surpresa. E querendo ou não é isso, você vai aprender fazendo. Você não tem como adivinhar a intempérie do dia, né? E você usava flashcards nos estudos? Eu usava um aplicativo. Eu não sou fã do Anki, não entendi nada. Abri, falei, nossa, isso aqui foi profissional de TI. Não entendi nada, não entendi É, nada, não gostei. ele é E, difícil no começo. não, e o Anki, pro iPhone ele é pago, né? E pro Android não. E aí eu tenho o computador da Samsung, então eu ia conseguir usar só no computador. E o aplicativo que eu usava chama Vaia. Eu usava no modo web, né, no computador, e no celular esse aplicativo. Então era muito bom, porque flashcard é um negócio que vem quando você menos espera, entendeu? Você tá vendo aula no metrô, você, puta, isso aqui eu vou ter que anotar. Então era importante para mim ter no celular. E o Vaia, você consegue pegar, não sei até onde isso é uma vantagem no final, mas você consegue
importar o arquivo do professor para dentro do aplicativo, do modo web, né? Acho que no modo mobile lá não dá pra fazer, mas no web dava. Então eu assistia a aula, isso é importante falar, né? Eu assistia a aula de biologia, de geografia, de história eu assistia, mas eu percebi que eu tava vendo só porque era legalzinho. Chegou num momento que tinha outras prioridades, então no final do ano eu fui largando, mas eu vi muito, assim, vi boa parte do ano. Exatas eu não vi nada, realmente não vi nada, nem de química, nem de física, nem de matemática. Assim, se eu vi 5 aulas de cada uma dessas no ano, foi muito. Mas biologia, principalmente, eu via religiosamente, assim. E aí, antes de começar a aula, eu baixava o arquivo do professor no Vaia, ia vendo a aula no segundo plano, né? Dividia a tela assim em duas. E enquanto ele ia falando, destacava. E o Vaia deixa você fazer tipo um screen, assim. Então eu destacava a parte do slide que eu queria como pergunta e destacava a outra parte do slide como resposta. Então não tinha nem que digitar, era muito rápido. Só que isso fez com que eu tivesse flashcard demais. Então, assim, se você quiser, depois eu te mostro minha conta no Vaia, mas assim, acho que tinha uns 6 mil no final. Então, no final, o que acabou acontecendo? Eu revisava o flashcard com frequência, então eu me obrigava a ver pelo menos 1 hora por dia, mas cabulava, não era tão frequente assim, mas revisava com frequência. Só que, no final do ano, eu sabia que essa era uma das grandes prioridades, porque boa parte do conteúdo de biologia não estava na minha cabeça, estava no flashcard ainda. Era hora de, principalmente em biologia, era hora de consumir bastante. E aí eu me vi assim, eu tinha flashcard de coisa que eu já sabia, eu tinha flashcard longo, eu tinha flashcard com pergunta imprecisa, porque eu só tirava print da tela do professor. Então, no final, eu meio que tive que corrigir alguns, eu tive que apagar alguns que não eram prioridade. Então, acho que se eu fosse fazer de novo, eu filtraria mais, assim, não precisa de 5 mil, faz 1.000, que acho que é o que daria ali na minha rotina, pelo menos da forma que eu tocava, era o que daria pra revisar. Acabou ficando um pouco poluído. Então eu tinha que decidir, assim, o Vaia tem, isso é legal também, o Vaia, eu não gosto que eles fiquem mandando pra mim, de novo, na mesma sessão de estudos, o flashcard, eu não gostava, porque eu ia acertar, aí eu ia marcar como certo, sendo que eu não lembrava, eu só sabia porque eu tinha visto 5 minutos. E o Vaia não faz isso. O Vaia, você escolhe se o flashcard é vermelho, amarelo ou verde. E aí você pode escolher estudar só os verdes, só os amarelos, só os vermelhos. Então, no final do ano, eu comecei a fazer assim, cara, o que eu errei é urgente, vai pro vermelho, e o que eu errei é uma decoreba muito específica, que, tipo, talvez não caia, ou eu meio que sei, só tô insegura, eu colocava como amarelo, e aí no final do ano eu revisei só vermelho pra conseguir revisar o que precisava, sabe? Então foi isso, ele é tão cômodo que eu extrapolei e fiz de tudo, assim. Podia ter feito um pouquinho mais nichado. Mas me ajudou com certeza absoluta. Eu usei mesmo e fez diferença, porque no terceiro ano eu não usava. E as decorebas, assim, pra mim. Decorebas não, assim, mas os detalhes, né? Pra mim eram muito difíceis. Então, tipo, eu descobri o que era acetilcolina nos 45 do segundo tempo pra fazer um flashcard e cair em todas as provas, então, principalmente de medicina. Então, foi essencial mesmo, assim. Pra biologia, eu acho que quase não consigo pensar num método melhor. Os esquemas eu gostava. No final do ano, eu peguei alguns esquemas realmente bons que eu tinha e refiz eles com lacunas, assim. Então, era como se fosse uma prova, sabe? Então, eu pegava o esquema do sistema digestório, por exemplo, que eu dei o exemplo antes, montava todo o desenho bonitinho, puxava as setas e colocava, tipo, hormônio, 2 pontos. E aí, isso foi muito útil, assim. Eu lembro que na véspera da Unifesp eu fiz, aí eu completei, tipo, na véspera da Unifesp eu completei a folhinha que eu tinha preparado, e o que eu errei eu marquei de amarelo, então eu fui pra Unifesp sabendo, assim, cara, de tudo que eu sei que existe, de detalhes de biologia, e que é plausível, assim, de decorar, eu não sei 5 coisas, eu errei 5 coisas hoje, então isso me acalmou bastante e foi legal. Entendi. E vamos indo aqui pros finalmente. Vamos para uma parte boa. Como é que foi o dia que você recebeu a notícia da aprovação? Nossa, foi muito legal. A primeira resultado que eu tive foi Jundiaí e Santa Casa, que saiu no mesmo dia. E aí nossa, já saiu elefante das costas de saber que eu não ia fazer mais um ano de cursinho, assim, foi muito legal. E, enfim, fiquei muito feliz, mas tinha uma frustração, porque, não pela qualidade da Santa Casa, nunca. A minha mãe ficava preocupada, ela falava, filha, mas você não pode achar que você vai fazer uma faculdade ruim, pelo amor de Deus, a Santa Casa é maravilhosa. E eu sabia que sim, eu tava muito feliz que eu ia fazer faculdade lá. Só que pro vestibular não era a minha meta. Eu não tinha estudado pensando naquilo. Então tinha uma frustração e eu ainda desejava muitas públicas e metade das provas de pública eu nem tinha feito ainda. Porque a Santa Casa é bem antes, né? Aí, quando saiu o Unicamp, já tinha saído o resultado do Enem. E foi bem frustrante porque natureza pra mim foi muito difícil. Então caiu muito minha nota em áreas públicas, né? Porque a natureza acaba pesando.
E redação, eu lembro que eu tinha feito umas contas e eu precisava de 940. E eu fiz 920. Então eu falei, putz, rodei, não vai dar. Aí depois saiu Enem USP, que eu já sabia, eu lembro que eu nem abri. Foi minha mãe que abriu, porque eu falei, né, não consegui passar em nada pelo SISU, não vai ser o Enem USP que vai dar certo. Aí saiu o Enem USP, obviamente não passei. Aí saiu o FUVEST, não tinha nem ido pra segunda fase. Aí o dia que saiu o Unicamp, uma amiga me ligou, e ela nunca me liga. Aí eu falei, tem coisa, tem caroço nesse angu. Aí eu atendi assim, nervosa, ela falou assim, Cata, você passou na Unicamp. Eu falei, nem fudendo. Aí eu falei, não, amiga, não comemora, tá errado. Eu comecei a falar, tá errado, porque no ano anterior eu tinha... A Unicamp, quando você procura o seu nome aparece. Passando ou não passando. Aí você tem que clicar no parênteses, situação, e aí você descobre. E no ano anterior, eu tinha pulado até na piscina, comemorando que eu tinha entrado e não tinha entrado. Então eu falei, não vou passar por esse trauma de novo, vou olhar 500 vezes. Aí eu abri na maior frieza, assim, abri o site, falei pra minha mãe, vem ver. Abri o site na maior frieza, olhei e falei, meu, passei. Só que aí eu falei assim, não, passei em biologia. Eu errei, botei biologia primeira opção. Não, comecei a entrar nessa noia. Aí eu falei assim, não, deixa eu entrar pela lista geral. Aí eu entrei pela lista geral, não, aprovado na primeira opção. Falei, não é possível. Entrei mesmo. Aí minha mãe começou a gritar. Aí eu liguei pro meu pai, falei assim, pai, tô muito triste. Aí meu pai falou assim, que foi, filha? Já começou a ficar preocupado. Eu falei assim, eu passei na Unicamp. Ele tava no trabalho. Foi muito legal, porque era... assim, eu reconheço que muito do porquê eu entrei na Unicamp foi pelo meu perfil mesmo, que a prova da Unicamp é muito diferente das outras, assim, principalmente na segunda fase. A primeira tá cada vez mais parecida, assim, mas a segunda fase é muito específica, é muito diferente. E eu gostava da Unicamp, que eu tinha focado bastante nela, assim, mesmo sem admitir, sabe? Tipo, não, meu foco é USP, meu foco é Unifesp, que era em São Paulo, né? Só que as escondidas ali, as provas da Unicamp acabaram entrando mais, ganhando meu coração, ganhando um espaço. Então, nossa, eu desacreditei, assim, fiquei muito feliz. E aí, é isso, assim, automaticamente tudo vale a pena. Acho que isso que é doido, porque eu ficava muito frustrada, assim, com o estilo de vida que eu levava, no sentido de que, meu, principalmente no cursinho não, mas no ensino médio eu falava, nossa, abdiquei muito de vida social, abdiquei muito de descanso, de esporte, de saúde, eu tive 1000 problemas de saúde, assim, simples, né? Mas aquelas croniquites, né? Então, hospital toda hora, assim, infecção, nariz, garganta, né? Então, ver assim que tudo valeu a pena, que a minha coragem tinha sido recompensada, isso foi muito legal também, porque foi um jeito muito incerto, né, o que eu escolhi, assim, não incerto, mas parece muito incerto quando você tá fazendo, então, foi demais, né? E agora já é certeza que é pra lá que eu vou, então tô muito animada, muito feliz e, enfim, grata por você, pelo Sniper, pela Suzane, pela Etapa, pelo Poliedro, porque realmente, assim, eu passei porque eu fui muito assistida, sabe? Eu fiz particular de redação e de matemática no cursinho. E fiz particular de física e química também com o mesmo professor, que era um amigo meu que fazia faculdade já. Então, assim, eu fui muito assistida por muita gente, eu só sabia agradecer no dia, então foi muito legal. O Lucas foi um dos meus agradecidos. E é isso, vale muito a pena, assim, realmente. Não tem, eu era mais reclamona, eu era mais chata, tipo, meu, que vale a pena o quê? Pelo amor de Deus, que é um inferno. Mas realmente a hora que você passa é muito legal, é uma conquista muito grande, é uma sensação de alívio, de dever cumprido, é muito bom. Sua mensagem quando você mandou pra mim, que eu vi, né? Eu nem entro muito no Instagram, né? Aí eu vi você aprovado e eu mandei um parabéns. A mensagem que você mandou, eu fiquei, nossa senhora. Não, verdade. Foi muito legal. E me fala uma coisa, você quer deixar uma mensagem final aqui pra inspirar os nossos ouvintes do podcast? Olha, eu sabia que você ia perguntar isso, não sei o que eu ia falar. Mas assim, eu acho que. Acho que o meu caso é muito específico. Acho que eu realmente tive 1 milhão de oportunidades, rede de apoio, assim. Tem 1000 motivos, sabe, pra eu ter sido aprovada, além de. Estudei muito, eu tive uma boa estratégia, que é tudo verdade, claro. Mas eu acho que pegar as oportunidades que você tem e fazer a escolha que você acha certa, independentemente do julgamento dos outros, independentemente da comparação, que são coisas que eu passei muito por isso, assim, foi diminuindo, né? Mas passei muito por isso. É muito legal, assim, porque eu realmente ouvi muito pitaco, eu realmente
Fui muito julgada mesmo por algumas escolhas e acho que é bem o que você falou, assim mesmo. Se você está se informando, se você está buscando melhorar a forma com que você está fazendo as coisas, é muito difícil estar no caminho errado. Então, acho que é importante não desistir, acho que é importante ter disciplina, acho que é importante estudar como estudar. Assim, uma amiga minha que passou, que o Lucas conhece, quando a gente começou a conversar sobre estudo, ela falou assim, nossa, você estuda mais como estudar do que estuda. Eu falei, putz, é verdade. Mas assim, valeu muito a pena, assim, no final, porque me poupou muito estresse, me poupou muitos problemas, assim. Então, acho que é isso. E essa questão de descansar, de não bitolar, eu vejo muita gente perturbada com a ideia de perder um comentário de um professor numa aula, mesmo já conhecendo o conteúdo, mesmo já tendo visto aquela aula muitas vezes com o mesmo professor. E assim, vai acontecer. Perdi muitos comentários, tinha muita coisa que eu não sabia. Quando eu fui assistir a aula, no finalzinho ali para algumas aulas para a segunda fase, eu pensava, meu, essa galera tá em outro mundo. Eles sabem tudo que eu não sei. E aí, só que quando você vai para a prova, primeiro que às vezes aquilo não cai, e segundo que às vezes você não lembra. Só ouvir o professor falar, só saber que aquele detalhe existe, não significa tanta coisa assim. Se você não levar isso para o método ativo, assim, a aula é muito legal, a aula é muito importante, mas pelo menos na minha visão, com toda a minha experiência de estudo, a aula sem puxar para o método ativo, eu não consigo imaginar como aproveitar o conteúdo, assim. Então, esse é meu recadinho improvisado, mas acho que é isso. Então, E muito grata às pessoas que me ajudaram, às oportunidades que eu tive e ao que eu consegui fazer com elas. que legal, Cata. E me fala só uma última coisa, onde as pessoas, elas, enfim, se quiserem conversar com você, tudo, pedir alguma dica, enfim, principalmente Unicamp, né, que você é especialista, onde elas podem Especialista. te acompanhar ou, enfim, seguir aí na sua jornada. Não, gente, meu Instagram é privado, não sou influencer, mas é Cata Gentili _. Então, qualquer coisa, enfim, por mensagem respondo tudo. Nunca vai ter conteúdos, nunca vai ter. Não sou que nem o Lucas, não sou tão expansiva, não sou uma creator, mas, Mas é expansivo, sim. mas qualquer dúvida, enfim, específica por mensagem, pode deixar que eu respondo com certeza. E é isso, gente. Muito boa sorte pra vocês. Vai dar certo. Acho que essa é outra coisa, assim. Eu tinha certeza absoluta de que era impossível. Por mais que eu visse resultado, por mais que eu visse as coisas acontecendo, o bonde andando, eu falava, meu, eu não vou passar. Então, assim, dá certo. No final dá certo. Então, tenho tempo, tenho dificuldades, não é nem um pouco fácil, mas é muito possível, assim. Alguém vai entrar. E são pessoas, algumas realmente geniais, alunos olímpicos, pessoas de outro mundo, assim, que você fala, meu Deus, como o cérebro desse cara funciona. Mas muita gente normalzinha, que faz futebol às 5 da tarde, entendeu? Que falta no simulado sábado. Então, acho que menos culpa, assim, e mais calma na medida do possível, que é muito pouco possível, mas pouquinho dá. Eu vou te falar que lá dentro da medicina USP, lá eu posso dizer que tem mais gente normal do que Então. anormal. Então, é para as pessoas ficarem tranquilas mesmo. E é isso. Bom, Cata, muitíssimo obrigado aí pela participação. Tenho certeza que vai Obrigada inspirar a você. muita gente. Muito boa sorte na Unicamp. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, viu, Lucas? E que seu trabalho siga ajudando as pessoas como me ajudou. De verdade. Tá ótimo. Bom, até mais. Tchau, Um tchau. beijão, valeu, viu? Beijão, tchau, tchau.